Bom, bom dia a todos. Agradeço aí a presença mais uma vez. Hoje nós vamos falar de Bordeaux, capital mundial do vinho. Um destino que a gente gosta, né, Eduardo? Que como empresa e como família, é hobby da família também, a enogastronomia, todos gostam de vinho aqui. Então é um lugar que a gente conhece e que vende bastante. E vamos passar um pouquinho do que existe por lá. O Eduardo vai falar mais uma vez sobre esse destino e ficamos abertos às perguntas. Lembrando que, como a gente já falou um pouquinho antes, nós vamos estar reduzindo um pouco o tamanho dos treinamentos, tentando fazer eles um pouquinho mais rápidos e objetivos, para não ocuparmos tanto a manhã de todos, que realmente agora o movimento aumentando, a gente não pode mais se dar o luxo de ficar uma hora e meia com vocês. Tá, que era muito bom, mas assim, tem diminuído isso. Tá, Eduardo, vou te passar a palavra, se você quiser já compartilhar sua tela, é com você agora. Pronto, bom dia, pessoal. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui me ouvindo, ter paciência de me ouvir, tá? Me prestigiar, porque afinal de contas, olha que é difícil hoje em dia, viu? A gente ter audiência perto dos YouTubers da vida. Mas hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco diferente do que habitualmente eu faço, quem já me viu as minhas apresentações anteriores. Nas anteriores, eu focava também na parte visual da apresentação, com muitas fotos, tá? E ia explicando de uma forma mais ilustrativa, tá? O que acontecia. Aqui nós vamos focar diferente, fazer uma apresentação bem mais curta, mas bem objetiva no sentido de turismo, para que vocês tenham uma boa ideia do que Bordeaux pode oferecer, tá? E claro que vai surgir muitas dúvidas, tá? E qualquer dúvida vocês estão livres para me contatar a hora que quiser, tá? Para poder explicar, porque Bordeaux realmente é uma região que eu conheço bem, gosto e aprecio os vinhos de lá, tá? Então, deixa eu iniciar aqui para vocês. Vamos lá. Meu problema agora é mudar de tela. Pronto, Bordeaux. Bordeaux, aqui com certeza pode ser chamada a capital mundial do vinho de qualidade. O cultivo de uvas começou há muitos séculos, daí da época dos romanos, né? E com solo excepcional para o cultivo de videiras, um microclima favorável em ambas as margens do rio Garonne. Fez com que Bordeaux tivesse 3 regiões distintas privilegiadas para a elaboração de seus vinhos. Margem direita, com Saint-Émilion e Pomerol. Margem esquerda, com Margaux, Pauillac e Saint-Julien, para citar as mais conhecidas. Na região sul, nós vamos ter o famoso Château d'Yquem, que é na região de Sauternes. Tá? A cidade de Bordeaux ela é linda, ela tem uma arquitetura também em algumas partes que lembra Paris, tá? Bem tradicional da França, e temos também a parte moderna. Mas nós vamos focar mais no que nos interessa hoje, que é a parte de como orientar nossos turistas e como vamos ter conhecimento para podermos vender Bordeaux. Como nós vamos chegar em Bordeaux? Ela tem uma localização estratégica, tá? Ela tem muito fácil acesso. Temos fácil acesso, né, por via aérea, desde que liberem os voos, tá? Mas nós temos de Paris, Madrid, Lisboa, Londres, tá? Além do TGV, que de Paris são só 2 horas. 2 horas e 8, até fui bonzinho, arredondei para 2 horas e 10. E de carro, nós temos essas distâncias, que vocês vão ver San Sebastián, aqui ao sul, tá? Que está a 240 quilômetros, que é a capital, podemos quase considerar a capital mundial da gastronomia, devido à grande concentração de restaurantes Michelin. Nós temos Montpellier, que é uma cidade lindíssima, jovem, moderna, que nós estamos a 480 quilômetros. Esse passeio eu também já fiz, que é muito interessante, porque nós passamos por Carcassonne, passamos por Toulouse,
Toulouse, quem quiser pode visitar também Airbus. Nessa região tem cavernas e parques maravilhosos. Aqui tem Sarlat de Canadá. Aqui tem o Museu de Pré-História. Aqui tem Bergerac, que é uma região de muitos temperos e uma boa gastronomia, e chegamos a Bordeaux. Então, aqui são 190 quilômetros, 480. E quem vai além do vinho e gosta de conhaque, nós temos conhaque a 130 quilômetros, só ao norte de Bordeaux. Daí em Bordeaux nós temos, que foi inaugurado agora em 2016, tá? A La Cité du Vin. Isso daí ela lembra um decanter, é um centro de estudos de vinho, de apresentações e degustação, restaurante, tá? E foram projetados pelo arquiteto Legendre e Nicolas, tá? E aqui nós temos a loja, a boutique desse complexo, tá? Então ele é novinho, tem 4 anos, é um lugar excelente para qualquer turista visitar. Vamos falar um pouquinho da região central de Bordeaux para vocês entenderem cada regiãozinha que eu vou falar. Na região de... Isso daqui sendo o centro de Bordeaux, aqui é a Ópera Nacional. Essa pracinha, junto com a Allée des Tourneaux, são os principais lugares aqui de Bordeaux para se você estiver lá. Aqui tem a oficina de turismo. Nessa região, é a região onde saem todos os bondes e fazem conexões com o ônibus, tudo, então o transporte público é muito pertinho. Nós temos aqui 3 hotéis que nós recomendamos, tá? O Intercontinental mudou de nome várias vezes, era o Regent, tá? E aqui eu até marquei o L'Intendant, que é uma loja de vinho fantástica também, entre muitas outras. Daí nós temos bar de vinho, tem o restaurante gastronômico, e mesmo nessa rua nós temos vários bistrô para que uma comida não tão cara e deliciosa, tá? E nessa rua aqui, que é ao lado, que é o Cour Chapeau Rouge, tá? E o Cour de l'Intendance, nós temos um bar onde nós podemos fazer degustação dos vinhos tops da região de Bordeaux através de dose. Então, você compra aquele cartãozinho, que vocês já devem conhecer, tem as garrafas e você vai lá e vê a dose pequenininha, média ou um pouco maior. Tá? Então, você compra um cartão aí por 50 euros, 100 euros, dependendo do nível de vinho que você vai degustar, e você tem a possibilidade de experimentar os grandes vinhos de Bordeaux aqui do lado também. Daí, esse é o Grande Hotel de Bordeaux, tá? Que era o Regent, que agora virou Intercontinental. Aqui nessa esquina, o hotel faz essa volta, e aqui nessa esquininha tem o L'Intendant, que é a loja de vinho, quer dizer, que é no próprio calçadão. O L'Intendant é uma construção pequena, e ela tem a loja embaixo, que não é tão grande, e depois a loja vai sendo de vários andares, com uma escada circular, e os vinhos dispostos ao longo da escadaria. Eu até mexi com eles, conforme mais a gente sobe a escada, mais sobe o preço dos vinhos e a qualidade, realmente, porque eles explicaram o seguinte, porque o grande público, tá, de consumidores vão até o primeiro andar, que eles compram o vinho até um certo valor, depois tem o mais intermediário, até os vinhos tops que ficam lá em cima, que são pessoas que vão muito pouco, então não seria produtivo para eles terem vinhos caros embaixo e os baratos em cima, porque a grande venda se concentra nos vinhos mais baratos. O volume é muito grande dos vinhos mais baratos. Apesar que muitos vinhos, vamos dizer, entre aspas, baratos, são de excelente qualidade. Como nós podemos degustar vinhos na região de Bordeaux e os seus clientes? Existe esse complexo, que chama Winery, tá? Que eles têm a boutique de vinho, que é o Winery Shop, que vocês estão vendo a foto aí, e eles têm um tipo de degustação muito interessante, tá? Eles têm 6 vinhos dispostos desta forma, eles têm uma degustação à cega, e você fala o vinho 1, se você gosta ou não gosta, qual a tua percepção, se agradou na boca, se te dá prazer, por que você não gosta, se é ácido, se não é, se tem tanino forte, não tem. Você faz a tua avaliação, tá?
Diante dessas avaliações que você vai pondo, eles têm um painel grande numa TV de LED, né? Agora já é outra coisa, sei lá que televisão que eles devem ter lá agora, mas eles vão dando, explicando, depois que você degusta e dá a tua pontuação, eles vão explicando a característica do vinho. Quando termina a degustação, eles imprimem um caderninho baseado nas tuas observações e dão o tipo de vinho que eles recomendam você tomar, que vai de acordo com o teu gosto. Então, vamos supor, a uva que você mais gostou, assimilou nessa degustação à cega, até o tipo de vinho e a faixa de preço que eles têm na loja deles. Lógico que isso daí da loja deles vocês podem tirar um parâmetro para comprar fora da loja, mas ali define muito bem o tipo de vinho ou o tipo de casta que vocês gostam. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente experimenta um vinho que não é tão expert, depois experimenta outro, fica em dúvida, será que eu gosto mais desse? Será que eu gosto mais do outro? Porque um eu tomei a semana passada, outro eu tomei agora. E dessa forma é uma degustação diferente, tá? Eu digo que não é uma degustação de alto nível, porque os vinhos não são de altíssimo nível, mas para um turista normal é bem interessante. E nós temos, tá, outras degustações que a gente pode ter, como em concentração de várias vinícolas desse nível, que é o Pichon de Longueville, tá? Que essas propriedades normalmente estão sendo compradas por multinacionais, que nessa é de uma multinacional do seguro, outras são de multinacionais da indústria farmacêutica. Então, hoje a produção de vinho é tão profissional e é um mercado tão rentável, tá? Que realmente as grandes empresas têm feito aquisições desses excelentes chateaus. Por exemplo, nesse chateau, esse espelho d'água, debaixo desse espelho d'água, eles armazenam os vinhos, que com o espelho d'água eles quebram a luz, tá? E mantêm uma temperatura agradável para o vinho. Por isso que eu escolhi essa foto, entre inúmeras fotos que eu poderia escolher do lugar que nós podemos visitar, tá? O que nós temos de opções além do vinho, tá? Nós temos uma gastronomia excelente em toda a região. Nós podemos correr uma maratona no meio das vinícolas, andar de balão, passeios de bicicleta pelos vinhedos, e que são alternativas que tiram do tradicional de só ver vinho e ficar uma coisa repetitiva. Então, Bordeaux oferece alternativas para que possamos realmente ter uma viagem mais diversificada. Porque é muito comum que tenha um casal ou 2 casais que estão viajando junto, 3, que eles vão para Bordeaux e nem todos são tão adeptos a ficar só com vinho o tempo todo. Então, Bordeaux oferece variedades. E depois eu vou explicar sobre concentração de loja em Bordeaux, por que ficar, onde ficar, tá? Daí, para vocês terem uma ideia, para poder orientar os passageiros de vocês, nós temos 3 regiões, como eu comentei, que são as conhecidas. Nós temos do Médoc, que a gente chama lado esquerdo do rio Garona, né? E aqui está, Bordeaux está logo aqui, tá? Então, isso daqui é muito próximo, deve dar mais ou menos 25, 30 quilômetros. Esse Chateau Latour, Talbot e Margaux, eu pus porque eles são os tops de vinhos, que eu vou ter a relação para vocês. E os outros são os outros chateaus. Então, vocês observam que são todos muito perto, tá? E eles têm as regiões que eles ficam, que né, isso daqui é Margaux, isso daqui é Saint-Stephen, isso aqui é Saint-Julien, tá? Então, cada manchinha dessa é um vilarejozinho que a gente passeia e tem tipos de vinhos, tá? Daí, os vinhos dessa região são Cabernet Sauvignon, que é o mais popular, que tem a maioria. Os amantes de vinho gostam do Cabernet Sauvignon, então se você for no mercado, você vai ver muito mais Cabernet Sauvignon do que outros. Existe uma predominância do Cabernet Sauvignon nos vinhos desta região, mas eles usam Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec e até Carmener para fazer o blend para sair. As melhores safras do Médoc estão relacionadas aqui. Eu consegui comprar ainda há uns tempo atrás o 2005, que é excelente.
2010 já está, esse daqui é quase impossível de achar, 2010 ainda acha pouquíssimo, estão ainda, a gente consegue achar alguma coisa em 2015. Mas e quando eu comecei a comprar vinho para agora, a inflação do vinho em euros foi assim um absurdo, principalmente porque os chineses começaram a abrir nos últimos 10 anos o mercado para eles. E eles vêm, eles realmente compram tudo, tá? Uma grande observação, os vinhos da região de Bordeaux sempre são vinhos de guarda. O que significa vinho de guarda? Eles têm uma complexidade na elaboração deles, eles têm um blend, eles precisam de envelhecimento, tá? Que são diferentes dos outros vinhos que hoje, que nem a Espanha tem uma legislação que o vinho tem que sair pronto da vinícola para ser consumido. Então, a gente vê, por exemplo, alguns vinhos que estão saindo hoje, que são safra 2010, 2008, que eles estão pondo para comercialização agora, porque eles deixam envelhecendo na vinícola para sair já pronto para o consumo. Então, a característica é diferente, que esses daqui, tem vinhos aqui que demoram décadas para chegar no ponto ideal de ser saboreado. Para vocês terem uma ideia, Napoleão decidiu em 1855, que era uma bagunça saber que vinho era bom, que vinho não era, qual valia, qual não valia a pena. Tá? Ele fez na região do Médoc, somente na margem esquerda do rio, em 1855, uma classificação. Tá? E os primeiros cru, que são os mais famosos, é o Chateau Margaux, o Lafite Rothschild, o Mouton Rothschild, o Haut-Brion. Tá? Esses 5 são os top vinhos do mundo. Tá? Em termos de preço, em termos de conhecimento, isso dessa região. Lógico, depois nós temos na Borgonha o Romanée Conti e outros vinhos excelentes, mas são outras características de vinho. Lá nós estamos falando de Pinot Noir. Daí eles puseram o segundo cru, que são o Brane Cantenac, tá? O Grau de Larousse. Esse vinho é excelente. Tá? A região de Saint-Julien é um dos meus preferidos. Chateau Pichon de Longueville é aquele que eu mostrei para vocês, a vinícola. Tá? Na realidade, o Pichon de Longueville ele se dividiu, porque houve uma briga, tá? No século passado, no início do século passado, onde o barão se divorciou. Então, ficou assim. Ficou Pichon de Longueville e Baron, e do outro lado da rua, Pichon de Longueville Comtesse. Tá? Então, na realidade, um é de frente para o outro, que eles dividiram a vinícola em 2. E, então, nós temos aqui muitos vinhos. O Cantenac Brown é um vinho que é fácil de achar no Brasil, o Chateau de Saint também achar. O Chateau de Quirguin, por coincidência, quando eu fui visitar, a proprietária tinha estudado em Portugal, então me atendeu em português. Tá? Mas sim, ela não faz normalmente esse tour. Mas, normalmente, nós temos muitas dessas vinícolas que podem ser visitadas. As tops têm visitação muito restrita. Tá? E, além disso, nós temos o quinto cru, né? Que nós chegamos com mais 18 vinhos. Daí eu perguntei, por que em 1855, e até hoje eles não mudam? Porque é uma briga política para mudar. Porque pode ser que muitos desses vinhos estejam praticamente no mesmo nível desse. Eles querem subir. Esse daqui não querem descer. Então, fica aquela briga de tradição. Como o francês é meio tradicional, eles mantiveram essa classificação que já está há mais de 150 anos. Eu vejo que muitos vinhos aqui poderiam ter descido e muitos terem subido pelo que eu já tomei. Que nem o Chateau Talbot é um excelente vinho e ele está como 4º lugar. O Palmer também muito bom, está como 4º, é 3º. Então, isso varia muito do tipo de vinho e que eles não permitem que se faça essa alteração por questões políticas. Daí eu vou citar uma acomodação só em cada região para vocês terem uma ideia. Depois eu explico melhor. Esse daqui é o Relais de Margaux, tá? Que fica na cidade de Margaux, onde tem o Chateau Margaux, que é um dos vinhos mais conhecidos que tem. Esse daí é o rótulo dele, é um Grand Premier Cru. Tá? O Chateau tem o que está no rótulo é a foto, o desenho, né, da fachada do Chateau, e eles reproduziram aqui mais ou menos a mesma ideia para fazer esse hotel. Tá?
Daí nós vamos para a margem direita, que é Saint-Emilion. Saint-Emilion, o vinho, também é de muita guarda. Ele, vamos dizer que ele não é tão encorpado, porque eles usam mais o Merlot, ele tem um pouco mais suave, tá? Ele desce melhor. Então, ele tem sabores de ameixa, amora, alcaçuz, chocolate. E eles misturam um pouco de Cabernet Franc, tá? Que dá um aroma floral e de especiarias, tá? Essas duas variedades são dos vinhos de Saint-Emilion, que a maior produção é o Merlot. Mas um blend perfeito, o enólogo pode pôr algumas coisinhas, às vezes põe 2% de Cabernet Sauvignon ou Petit Verdot, que Petit Verdot amacia o tanino, Malbec para ser forte. E as safras são mais ou menos idênticas à do outro lado da margem. Por quê? Como foi uma época muito boa em termos de chuva e de clima, então as vinhas dos dois lados, mais ou menos, vamos dizer, muito, não vou nem dizer mais ou menos, eles têm uma semelhança muito grande. Então, quando o vinho é bom numa região, é boa numa outra. A tendência é essa, tá? Isso daqui é a cidadezinha de Saint-Emilion. Ela é mínima, é uma cidade bem antiga, ela é a rota para quem ia para Santiago de Compostela, tá? Inclusive a igreja é um monolítico e debaixo da igreja é cavado no monolítico, tá? Um alojamento para que os passantes se hospedassem. E todo o centro de Saint-Emilion, por estar, ele foi cavado, tá? Por baixo existe galeria na cidade toda, então você consegue andar quilômetros por baixo da cidade, nessas galerias que os produtores usam para envelhecer os vinhos, tá? Então, é uma cidade muito interessante de ficar, tem poucas acomodações para ficar nessa região, mas se vocês verem como é tão concentrada as vinícolas aqui, ó, Cheval Blanc, que é uma das mais conhecidas, Figeac, tá? Fontplegade, tá? O Troplong Mondot. Isso daqui aqui dá mais ou menos uns 600 metros, tá? Seria 1 quilômetro, quer dizer que daqui aqui vai dar 3 quilômetros. Então, isso é muito concentrado, tá? E nós estamos mais ou menos a 20 e poucos quilômetros, 25 quilômetros do centro de Bordeaux, tá? Daí aqui eles já fizeram uma classificação diferente para vocês entenderem. Eles acharam que a classificação que eles tinham antiga não valia a pena porque um vinho pode melhorar a qualidade, outro pode cair a qualidade, então eles queriam ter uma classificação melhor. E a única foi em 2012, em 6 de setembro de 2012, eles fizeram essa classificação. Então eles puseram Premier Cru e Grand Cru, não é como no Medoc, que tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Só que existem lá 4 vinhos que se destacam pelo nível muito alto, tá? Então eles puseram como Premier Cru A, que é o Chateau Angelus, o Ausone, o Cheval Blanc e o Pavie, tá? E os outros são Grand Cru. E depois tem o Grand Cru Classé, que são todos esses vinhos aqui. Então, isso daí serve tanto para vocês ou para seus clientes, tá? Ter uma relação mais ou menos para até comparar preço. Pô, aonde que está o vinho que eu estou comprando? Que nível que é? Que nem esse Chateau Marcelli é um vinho excelente, tá? O Frank Maine, ele tem um hotel nele, quer dizer, que é interessante ficar, porque você tem um hotel e ele dá acesso a todas essas galerias subterrâneas. Então, cada um tem uma característica, tá? Por exemplo, aqui deve ter o Chateau Canon. Um dia eu estava lá, que nós temos um contato lá com um enólogo, tá? Que fala português, inclusive, que a gente faz o agendamento para explicar sobre os vinhos de Bordeaux, de toda a região. E lá é muito difícil você marcar as visitas, porque muitas não atendem visitas e muitos têm limitações. E esse enólogo ligou para o enólogo do Chateau Canon e falou assim, olha, eu estou aqui com o Eduardo, do Brasil, que é um amigo meu, passou aqui rápido, não está com muito tempo, dá para você atender? Fui lá no Chateau Canon, tá? Que me mostrou tudo, fez uma degustação com o enólogo. E só para vocês terem uma ideia do tipo de investimento, o Chateau Canon pertence à Chanel, tá? Isso daí para vocês terem uma ideia do nível que nós estamos falando de vinhos, tá? Esse, lógico,
que nesses Grand Cru, onde o que for adquirido, ele vai se deliciar. Esse daqui é um Relais Chateau, tá? Que fica bem no centro, fica nessa pracinha aqui. Do lado dessa pracinha aqui nós temos o Centro de Turismo de Saint-Émilion. Nessa pracinha nós temos a igreja e temos a Hôtel de Plaisance, que pertence ao Chateau Pavie, que é um daqueles Grand Cru A. Essa rosinha principalzinha aqui, onde tem os vinhos, os restaurantes, e Saint-Émilion praticamente se restringe a isso, tendo na parte inferior, porque ela está numa colina, tá? Um centro um pouco mais comercial, mas muito pequeno, tá? Porque eles se recorrem às cidades da região, tá? Então é bem concentrado em vinho e produtores tradicionais. Daí nós vamos passar para Sauternes. Sauternes aqui, novamente, é Bordeaux, ela fica na região sul, tá? E aqui nós temos as principais vinícolas. Esse Chateau Smith Haute Lafitte eu deixei aqui, porque aqui está aquele hotel que nós gostamos de vender, é muito conhecido, faz muita promoção no Brasil, tá? O Les Sources de Caudalie, tá? Então ele fica realmente nessa região que é ao sul de Bordeaux. Seguindo um pouquinho mais, isso aqui também é muito perto, coisa de 10 quilômetros, um pouco mais. Onde eu pus o ponto azul é o Chateau de Caen, tá? E os outros são da mesma produção na área. Sauternes é considerada a região mais importante do mundo na produção dos vinhos de sobremesa. Aqui temos o famoso Chateau de Caen. Devido à altíssima qualidade desse vinho, uma garrafa já foi comercializada em 2011, um vinho safra de 1811, para vocês terem uma ideia, tá? Tinha 200 anos, pela bagatela de 75 mil libras esterlinas, que equivale hoje a 550 mil reais. Acho que é nada mal com o vinho, né? A gente pode até pedir para abrir para a gente experimentar. Essa foto, tá, que eu fiz questão de colocar, que é um lugar que eu já fui também, é o Relais Chateau em Cáceres, tem o Hotel Átrio, e essa é a coleção de Chateau de Caen que eles têm. Tá? Então, o que eles falam? Eles falam que isso é uma coleção verticalizada. Então, eles começam a ter, de todos os anos, o Chateau de Caen. E vocês veem que os mais antigos vão ficando mais escuros conforme, se você está dando a volta nessa parte da adega deles, que é destinada ao Chateau de Caen, o vinho vai clareando. Tá? Então, todos esses são Chateau de Caen, do Átrio Restaurante em Cáceres, tá? Que é um Relais Chateau, que é fantástico. Tá? Inclusive, eles são estrelado Michelin, e quando eu fui lá, ele pegou e falou assim, pô, dá um abraço lá no Atala de São Paulo, já que você é de São Paulo, que nós fizemos estágio junto, quando estavam começando a ser cozinheiros. Tá? Falar cozinheiro é duro, né? Quando começaram a ser chefe. Daqui nós temos a classificação dos vinhos, tá? De Sauternes. Nós temos o Premier Cru, alguns, o segundo Cru, outros, e esse daqui é o Ono Concours, que é o Premier Cru superior, que é só o Chateau de Caen que está localizado nisso, que é a região, e foi feito em 1855 também. Tá? E desde lá não mexe, que é a mesma postura que tem no Medoc. Quanto a aqui que eu coloquei o Les Sources de Caudalie, o Haute Lafitte. Em 2010, esse vinho da Haute Lafitte conseguiu 100 pontos pelo Robert Parker. Tá? Ele tem Merlot em 55% e Cabernet Sauvignon em 45%. É um vinho suave, porque tem mais Merlot, mas um vinho de longa guarda, que provavelmente ele vai estar bom para ser degustado em 2025, 2030, coisa assim, tá? E esse é a frente do hotel do Les Sources de Caudalie. Eles têm 2 restaurantes, tá? Sendo um Michelin, e é um lugar excelente. Inclusive, nós já tivemos grupos para ir. E dentro da adega privativa do Haute Lafitte, eles têm capacidade para 20 pessoas. Se for um pequeno grupo, nós podemos fazer um jantar na adega privativa do Haute Lafitte, tá? Que é esse daqui com o chefe de Michelin do hotel. Agora, o título está errado, desculpe, gente. Onde se hospedar?
Bordeaux é recomendado para os passageiros que pretendem ficar na cidade ou uma pessoa do grupo, o casal, não se identifique com o clima bucólico das opções da redondeza e prefira atividades noturnas, porque nós temos restaurantes, bares, várias atividades lá. Nos arredores de Bordeaux são para os passageiros amantes de vinho, que queiram ficar realmente envolvidos na atmosfera de vinícola. No tempo todo, eles não querem sair de lá, querem sentir o cheiro do vinho, dos vinhedos, acordar vendo os vinhedos, passando pelos vinhedos, estar em pequenas vilas ou até propriedades isoladas, pegar uma bicicleta de manhã, ficar passando pelos vinhedos. É uma característica diferente do passageiro que quer ficar em Bordeaux. Então, isso daqui é importante o agente detectar a preferência. Por que contratar uma agência de viagem? Que são argumentos que vocês podem usar a hora que alguém falar de Bordeaux. Ah, não, me vira, eu faço. Suporte profissional em busca da expectativa dos passageiros em relação ao local da acomodação, que deve levar em conta as características de visitas programadas do dia a dia, fator importante devido às restrições do horário e logística de deslocamento. Por exemplo, eles têm horários muito restritos de visitação. Então, nós temos que montar uma logística muito interessante. Tá? Então, o que o agente tem que ver? Aonde que ele vai colocar o passageiro? Qual é o tipo de logística que ele vai ter? Se ele vai ter alguém indo com ele, se não vai ter alguém indo com ele, tá? Fazendo as visitas. Como nós vamos agendar essas visitas previamente? Qual o tipo de vinho que ele vai querer? E depois, no 3, assessoria de escolha de visitas e agendamento com enólogos. Então, nós podemos fazer agendamento com enólogos, que vai explicar o vinho, a produção, ou ele vai fazer uma visita básica. Tá? Tudo tem que ir ao encontro das expectativas e do budget do cliente. Porque, normalmente, o pessoal que vai para Bordeaux acha, não, são vinhos caros, são vinhos... Sim, eles não são baratos como a gente imagina aqui do Chile, da Argentina. Mas também não são inviáveis de comprar para quem está viajando para Bordeaux. Mas existe a expectativa e aonde o cliente vai e o que ele pretende. Tá? Porque os vinhos da região são, de fato, uma qualidade muito boa. Daí que você tem que compatibilizar a viagem com o budget dele, com o interesse dele. Então, esse tipo de orientação para o viajante é muito importante e é um valor agregado que eu acredito que vocês tenham que usar o convencimento para mostrar uma diferença entre fazer como agência do que fazer uma viagem por conta própria. Que hoje todo mundo acha que vai na internet e sabe tudo, tá? Quando visitar Bordeaux? O ano todo vai receber os visitantes de braços abertos. Mas a escolha vai depender do interesse e disponibilidade, pois em cada época do ano a paisagem é diferente. Lógico, eles podam a uva, tem o inverno que elas estão bem secas, depois ela vai começar a folhagem dela, tem a vindima em setembro. Mas se eu for no final do ano, uma vez eu fui no final do ano, fui em dezembro, tem o mercado de Natal, aqueles típicos mercados de Natal que existem na Alemanha, na França, no interior. Sempre tem alguma atividade para ser feita em diferentes épocas do ano em Bordeaux, tá? Então, eu acho que melhor. Existem 2 erros de português aqui que eu vou corrigir para mandar para vocês depois a apresentação. Sempre sugerimos deixar Bordeaux para o final da viagem, pois dificilmente os passageiros que vão a esta encantadora região, eles não vão trazer um monte de vinho. Então, eles não precisam ficar carregando o vinho para cima e para baixo, porque se for no final da viagem, e como tem voos que saem de Bordeaux retornando para o Brasil, tá? Via Madrid, via Lisboa, via Paris, via Londres, tá? Então, existe essa facilidade, tá? De deixar para o final da viagem. Então, essas são as dicas básicas, tá? Em relação a onde ir em Bordeaux, época do ano de visitar e onde se hospedar, tá? Vocês viram que hoje a minha apresentação foi bem mais compacta, tá? Com o intuito mais de dar uma explicação genérica para vocês sentirem os diferenciais, as implicações para visitar uma região vinícola, tá? E isso se estende para outras regiões vinícolas do mundo, tá? E como deve existir muitas perguntas específicas, que eu não estou acompanhando as perguntas, o Fabiano está fazendo isso, eu estou aberto a esclarecer tudo que vocês possam ter de questionamento, tá? E também, tá? Em qualquer momento, nos contatar para podermos esclarecer.
Vamos lá para as perguntas. Fabiano, por favor. Oi, tudo bom? Vamos lá. A primeira pergunta aqui, colocaram o nome da cidade que tem subterrâneos. Ali. Saint-Emilion. Saint-Emilion. É que, na verdade, não é tanto subterrâneos, né? É uma igreja, você não... Ah, não, ela tem uma galeria subterrânea debaixo da cidade toda. Tem quilômetros isso daí. A igreja também tem. A igreja, mas ele tem, cabe a região toda. Tá. Número de noites. Olha, no mínimo, tá? Vamos dizer aí 4 noites ou 5, tá? Porque se ele for fazer uma viagem rápida, ele tem que gastar um dia inteirinho no Medoc, um dia inteirinho em, em Salterne, um dia inteiro em Saint-Emilion. Tá? Nisso daí já são 3 dias inteiros, seriam 4 noites. Tá? Mas tem Bordeaux que ele pode usar no final da tarde quando ele retorna. Então, acho que 4 noites seria o mínimo dos mínimos, tá? Para ele ter um aproveitamento da região. Porque quem vai se deslocar até lá é um apreciador de vinho e depois ele vai voltar com aquela ideia. Putz, eu fiquei só isso. E agora? Tá. Aí perguntaram se é possível fazer essa viagem com crianças. Sim, eu não coloquei aqui, mas existem várias atividades para criança. Inclusive na região de Bordeaux existe um litoral muito famoso, que é a Aquitânia. Então tem praias bonitas, tem lugar para se ficar, existem parques temáticos para criança. Então é uma região que tem atração para criança, sabe? Então o que acontece? Lógico que faz uma degustação pela manhã, depois à tarde aproveita o dia com a criança, mesmo naquela winery, é um espaço de parque é super agradável para ficar com criança também. Então dá para fazer uma composição para viajar com criança, sim. Aí outra pergunta, então, que veio numa viagem de um roteiro de uns 20 dias, essa é complexa, para terminar em Bordeaux, o que é sugerido? É difícil, porque dá para vir tanto de Provence, né? Dá para vir da Espanha, ou dá para vir por si ao norte de Paris. Então, É. Então, vamos falar duas alternativas visando o vinho, tá? Como tema. Uma seria começar justamente como o Fabiano falou, começar por Provence, tá? Descer em Marseille, ou até em Nice, se for o caso, e descendo, passa pela região de Avignon, toda a Provence, passa pela Ponte do Gard, em Reims, vai para Montpellier, passa por Carcassonne, Sarlat, Toulouse, tá? Roquefort. São todas as regiões que você vai passando. Passa depois por Bergerac e termina em Bordeaux. É uma viagem linda. Inclusive, você tem o canal do Midi, que passa ali na região de Carcassonne, onde tem barcos, que temos passeios de barcos. Pode ser feito lá ou alugar o próprio barco. O Fabiano, que gosta muito disso, ele tem todas as informações sobre isso, que é um passeio muito interessante, porque foi construído um canal que liga o Mediterrâneo ao Atlântico, que ele sai perto de Montpellier e Narbonne e vai terminar em Bordeaux. Tá? Ou também, quem aprecia muito vinho pode fazer esse roteiro, vice-versa, sair de Madrid, fazer Ribeira del Duero, fazer Rioja, fazer San Sebastián e acabar em Bordeaux. Tá? Isso daí também dá para ser feito. Tá? Uma vez eu já fiz de Nice até Ribeira del Duero. Não, Ribeira del Duero não, até Rioja, até Bilbao. Já fiz isso de carro também. Então, existem N opções para serem feitas, vai depender do interesse, tá? Existe muitas coisas para serem vistas, tá? Então não fica uma viagem enfadonha. tá. Aí perguntaram sobre o Futuroscope, se fica aí perto. O Futuroscope é um parque, Maria Ângela, que tem na subida, é um parque temático, tá? Que é interessante, mas ele fica meio perdido no nada. Ele fica no meio de Paris e Bordeaux. Ele fica bem no, vamos dizer, no miolo. Não é uma região é, próxima a Bordeaux que dá para fazer um bate-volta num dia para fazer. Você teria que ter um deslocamento até lá para ele. Tá? Não vou saber quantos quilômetros agora em tempo, mas é longe.
Só acrescentando naquela pergunta anterior no percurso, um percurso também pode ser muito interessante, que eu já fiz grande parte dele, é sair de Paris e ir para a Bretanha, da Bretanha vai para o Vale do Loire, do Vale do Loire você desce para Cognac e termina em Bordeaux. Também é uma região muito interessante a Bretanha, sabe? É uma França muito peculiar, tá? Que eu gosto muito, tá? Depois o Vale do Loire, que é super famoso, e você desce até Bordeaux, concluindo em Bordeaux. É uma outra alternativa de viagem também. Perfeito. Bruna, a gente pode trazer 12 litros de bebida alcoólica para o Brasil. Isso equivale a 16 garrafas de vinho, tá? Essa é o limite para entrada no Brasil. Aí você pode despachar uma caixa fechadinha, que às vezes eles têm como uma bagagem. Enfim, aí depende da sua franquia de mala com a empresa aérea. Normalmente, uma caixa de 12 garrafas, ela deve pesar em torno de 20 quilos. Então, 23 quilos sempre permite que vocês tragam 12 garrafas. Tá, tranquilo. E eles embalam para ser despachado. Enquanto fiquem tranquilo, tragam os vinhos mesmo, não percam a oportunidade. Pessoal com dificuldades de locomoção é complicado? Não, talvez um pouco em Saint-Emilion, que é mais complicadinho, mas em Bordeaux não vejo tanta dificuldade. Olha, se ele ficar no centro de Bordeaux, é tranquilo. Tá ali o centrinho, tudo para passear, sem problema algum. Algumas vinícolas, tá, elas são planas, que não existe muito problema. Em algumas delas, eles têm aquele pedrisco no estacionamento que fica meio chato se for uma cadeira de roda, coisa assim. Mas, e mesmo Saint-Emilion, como é uma cidade muito pequenininha, e aquele centrinho que eu mostrei, ainda, apesar de ser pedra, é uma pedra bem lisa. Então, dá para eles conhecer Saint-Emilion e ficar ali. E tem o Chateau, que inclusive tem uma pessoa que fala português lá, que ele fica a 500 metros do centro de Saint-Emilion. Ele é bem plano para você chegar, poder ter acesso, tudo. Então, a pessoa vai ter algumas limitações, mas vai ter uma viagem muito boa. Ok, não vejo mais perguntas, então vamos estar encerrando por aqui. Sobre outras regiões francesas. Não é pergunta aqui. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo, por mais essa apresentação. Agradeço aí a todos por estarem conosco nessa manhã. E agora a gente encerra por Só tem uma hoje. observação, Fabiano, antes de você encerrar oficialmente. Eu gostaria que quem já tem acompanhado outras apresentações, nossa, tudo, por estarmos, principalmente eu, ter mudado o tipo de apresentação, se vocês pudessem dar um feedback, se achou que vale a pena, prefere a anterior, isso daí vai nos ajudar a ir ao encontro da expectativa de vocês. Então, ou vocês coloquem aqui no chat rapidinho, ou mandem alguma mensagem para o Fabiano, tudo que isso vai nos balizar para futuros treinamentos. Perfeito. Ok? E Ok, agradeço pelo tempo que vocês ficaram. Eu pretendia ficar meia hora, fiquei um pouco mais. tá certo. Obrigado a todos e até a próxima aí. Até logo. Tchau, tchau.